Esse recado dado pelo Cássio logo no início aí é muito sério, né? Todos os dias nós estamos aqui lutando porque não dependemos de Secom, né? Não temos nem sequer um único real, né? Não é que é ilícito, né? Grandes meios de comunicações utilizam essa publicidade que vem do governo. Nós estamos aqui apenas com a publicidade daqueles que querem anunciar no Terça Livre. Inclusive, várias pessoas já estão falando, empresários querem anunciar no Terça Livre, acho isso muito bom. Mas a maneira mais efetiva de manter o canal é você consumir os nossos produtos. É por isso que a gente fala deles o tempo todo aqui, sim, porque é a única propaganda que nós temos, né? Então, boa noite, Cássio. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Muito bem, Alan. Agora 8 horas e 10 minutos e hoje nós estamos recebendo também aqui, né, vamos entrevistar a doutora Ludmila Lins Grilo. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vindo ao Terça Livre. Muito obrigado pela presença. Oi, Cássio, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, os espectadores aí do Terça Livre. É um prazer estar aqui novamente aí com vocês. Prazer é todo nosso, doutora. Bom, e a gente começa então aqui tratando desse assunto. A Justiça ordenou o editor-chefe do The Intercept Brasil, Leandro Demori, por publicar ofensas contra a juíza Ludmila Lins Grilo. Demori foi condenado a se retratar publicamente no Twitter sob pena de multa diária de R$1.000, bem como a indenizar a magistrada por danos morais. A juíza Ludmila Lins Grilo ajuizou uma ação depois que Leandro fez uma série de ofensas nas redes sociais contra ela. Em sua defesa no processo, Demori alegou que o juízo do caso era suspeito e que não agiu com excesso, mas dentro da liberdade de expressão. Na sentença, no entanto, a justiça reconheceu que Leandro Demori ultrapassou os limites do interesse público, tendo a intenção de agredir e desrespeitar a juíza Ludmila Lins Grilo, abre aspas, o que não pode ser confundido com o direito de livre manifestação do pensamento, fecha aspas. Eu queria primeiro, doutora, que a senhora explicasse, né, tudo que aconteceu, como foram essas ofensas. Então, o Leandro Demori é um cara assim que eu nunca nem citei esse cara na internet. Ele começou de uns tempos para cá, não lembro nem exatamente quando que foi. Ele começou a toda hora a retweetar os meus tweets com algum comentário jocoso, sempre fazendo chacota, tudo mais. Começou uma espécie de perseguição, sabe, de stalker de internet. Eu nem conhecia esse sujeito. E dali, enfim, ele conseguiu, de fato, chamar a minha atenção, de tanto que ele começava a me provocar gratuitamente no Twitter. E em um determinado momento, isso foi no ano de 2019, eu fiz uma palestra num evento em Santa Catarina, no evento do MP Pro Sociedade, lá em Florianópolis. Foi um evento presencial, né? Na época ainda não tinha coronavírus, né? Todo mundo fazia evento presencial. E eu dei uma palestra lá, e nessa palestra eu falei sobre a falta de legitimidade de algumas decisões da ONU, né? E eu sempre advirto para essas questões do globalismo e sempre tenho, né, a ONU como um dos meus assuntos assim primordiais, né? Então, alguém comentou sobre essa minha palestra no Twitter, né, comentou, né, a respeito do que eu havia dito, e alguém comentou, eu retuitei, eu nem fiz nenhum comentário sobre a minha própria palestra. Isso que é mais curioso, eu nem fiz propaganda da minha própria palestra, só retuitei o que outra pessoa havia retuitado. E ele pegou aquele retweet e começou a fazer um escândalo, né? Começou a falar porque a juíza olavista e começou a colocar em questão a minha capacidade, né, profissional, a vocês, juízes, né, não lembro exatamente as palavras que ele usou, vocês estudam como é que é? Vocês estudam e não conseguem desempenhar bem os seus cargos. Eu não lembro, não foi essa palavra que ele usou, não, mas foi alguma coisa nesse sentido, colocando em questão
a minha autoridade profissional, a minha competência profissional, o que não tinha nem nada a ver com o assunto. Ali eu estava dando uma palestra, falando da ONU e tudo mais, globalismo, e ele vem falar, invocar a minha qualidade de juíza, que ali nem estava em questão também. Eu não estava naquele evento na qualidade de juíza, eu estava ali na qualidade de professora, palestrante. Então, aí ele vem falando da magistratura e dos juízes e tudo mais, e me chamando de juíza olavista. Em algum momento, ele faz uma menção, me chama de jumenta, alguma coisa assim, e me compara a um bicho de zoológico, uma coisa assim, totalmente despropositada, assim, desproporcional. E ele começou a, de alguma forma, incitar o ódio dos seus seguidores, né? Na época ele tinha muitos seguidores, bem mais do que eu, inclusive, não sei como é que está hoje, não acompanho o perfil dele. E começou a incitar o ódio desses seguidores. Em algum momento ele fez menção, ele colocou lá expressamente uma foto em que aparecia a suástica, né, exposta, como que sugerisse que eu tivesse alguma simpatia pelo nazismo. A coisa se tornou algo desproporcional, assim, absurdo. Os seguidores dele começaram a fazer comentários, né, estimulando o ódio. Um lá colocou uma foto de pessoas de cabeça para baixo, assim, mortas, torturadas. Uma coisa absolutamente insana. Enfim, a coisa que extrapolou muito, eu nem mexi com esse sujeito, né, para ele ter esse tipo de reação. E na resposta dele, na contestação feita pelos advogados, eles justificavam esses arroubos do Leandro Demore como sendo uma liberdade de expressão pura e simples, e que isso se dava pelo fato de eu ser uma olavista. Eu não sei o que o Olavo de Carvalho tem com essa história toda, que o Olavo de Carvalho tem a ver com o meu processo, mas, enfim, foi mencionado lá, entrou de gaiato lá no meu processo, citaram Olavo de Carvalho, não sei o que tem a ver, citaram o fato, eles falaram assim, uma questão de eu ando com pessoas que divulgam fake news. Também não sei o que isso tem a ver, primeiro quando pessoas que divulgam fake news, e segundo, ainda que eu andasse, isso não justificaria o que foi feito, então não há nenhuma relação entre a causa e a consequência. Em algum momento ele justificou o que ele fez porque eu andava supostamente com pessoas que divulgavam fake news e colocou uma foto minha com o falecido Enio Mainardi. Né? Não sei o que isso tem a ver com a história, né? Como que, não, já que ela anda com o Enio Mainardi, já que ela é amiga do Enio Mainardi, então a gente pode falar mal dela. Então, assim, umas justificativas que não faziam o menor sentido e não tinham nenhuma correlação com o que ele havia feito. Então, o juiz ele considerou que não houve realmente uma correlação entre a explicação que ele deu e o que ele havia feito na internet e condenou a indenização por danos morais e a retratação na mesma via que ele utilizou, que foi a via do Twitter. Alan? Seu microfone está mudo, Alan, por favor. Erro meu aqui, desculpa, pessoal. Bem, como eu disse ontem, nada está na política que antes não esteja na literatura. E eu comentei aqui, doutora, o Instituto, a Fundação Perseu Abramo, do PT, né, que está dando uma formação gratuita com o dinheiro do pagador de impostos, graças ao fundão eleitoral. E ali, na Fundação Perseu Abramo, existe toda uma formação, um curso de como identificar pessoas e colocar os defensores do presidente Bolsonaro, os eleitores do presidente Bolsonaro, os entusiastas do presidente Bolsonaro como grupos nazistas. Bem, coloca na tela aí para mim, por favor, produção. Nós estamos aqui no site do The Intercept Brasil e aqui você tem uma afirmação do Demore, né, dizendo o seguinte: pesquisadora encontra carta de Bolsonaro publicada em sites neonazistas em 2004. E aí você começa a ler ali o artigo, né, do Leandro Demore. Foi por acaso que a antropóloga Adriana Dias encontrou provas que neonazistas brasileiros apoiam Jair Bolsonaro há pelo menos 17 anos. Então, vamos lá. Então, aqui já começa o seguinte, né? Aqui é uma questão de quem sabe língua portuguesa, né? Nós temos aqui
o Leandro Demore dizendo que a pesquisadora encontrou carta de Bolsonaro publicada em site neonazista. Ou seja, se algum site, seja lá o que for, nazista, petista, comunista, defensores de panelas de pressão, defensores de panelas elétricas, não importa. Se tiver uma carta sua em algum outro lugar, aí eles ficam fazendo essas associações insanas. E não é de hoje que eles fazem isso, né? Aí tá aqui o Bolsonaro falando, e aí aqui tá o tal do Econac. Eu não sei nem que bosta é isso aqui, desculpa o palavreado, doutora, mas assim, é uma coisa louca, né? Que a gente não sabe nem o que é esse tal de Econac, e aí diz que é pesquisador, encontrou lá. Então, se tiver um site meio doido aí, querendo divulgar uma carta minha, então eu estou associado. Aí depois teve uma correção aqui, né? A informação foi corrigida, né? Já começaram a fazer correções na própria matéria, mas o interessante aqui é o seguinte: quando você vai no site do The Intercept, aqui diz que o Intercept ele é da First Look Institute, né, que é uma organização A501, né, ou seja, uma ONG, né, uma Non-Profit Organization, aqui nos Estados Unidos. Então ela tem dinheiro internacional, né, a First Look Institute no Brasil, e ela recebe dinheiro da First Look. A do Brasil recebe dinheiro da First Look, que está aqui nos Estados Unidos, e aí quando você pesquisa o CNPJ deles, e você vai à procura, né, tá aqui, existe um advogado, que é o responsável pelo CNPJ deles, as informações estão aqui no site, para qualquer pessoa que queira pesquisar o CNPJ deles. Perdão. Aí tá aqui, o nome no Brasil é First Look Media Brasil, agência de notícias Eireli. E aí tá ali, esse é o nome fantasia, o nome deles, né? Tá localizado na Avenida Rio Branco, número 115, no segundo andar, no centro do Rio de Janeiro, CEP 20 040 004. Tá aqui o telefone e o capital social, nada mais, nada menos do que inicial ali, de R$ 7.365.586,07. Essa brincadeirinha aqui de 7 milhões de reais, né? Ou seja, alguém injetou mais de $1 milhão para a criação dessa ONG, se diz agência de notícia, chamada Intercept. O nome do responsável legal dela é o tal do Diogo José da Silva Flora, que quando você faz uma rápida pesquisa na internet quem é o Diogo José da Silva Flora, você percebe que ele está inscrito no número 127556960-361 no PSOL do Rio de Janeiro. Ou seja, o First Look Media Works, Inc., nos Estados Unidos, que no Brasil está lá com aquele outro nome que eu mostrei para vocês, tem como responsável um advogado chamado Diogo José da Silva Flora, com dinheiro internacional, e ele é financiado por essa ONG americana e filiado a um partido político de esquerda. Ou seja, doutor, a pergunta que não quer calar, né? O Terça Livre e tantos outros sites, Terça Livre, Senso em Comum, Brasil Sem Medo, Renova Mídia, esqueci o nome dos outros lá, tem o Conexão Política, ou do site do Paulo Enéas, Crítica Nacional. Nenhum desses é de algum grupo cujo responsável está afiliado a um partido político e recebendo dinheiro de ONG internacional. Nenhum desses grupos tem essa constituição que merece, né, um olhar mais atento. E são chamados de gabinete do ódio, fazendo o seu trabalho de criticar, de apontar, de denunciar os esquerdistas. De repente nós percebemos então um esquerdista sendo condenado, né, que é o Leandro Demore. Foi condenado na justiça não por fazer críticas, porque isso estaria absolutamente dentro do debate, e é maravilhoso a gente ter um país onde você pode fazer críticas, diferente da China, diferente da Coreia do Norte, diferente de Cuba, onde você não pode fazer críticas, né? Venezuela também não. E no Brasil as pessoas têm a liberdade de criticar. Alguns ultrapassam essa liberdade de criticar e fazem associações insanas, incitando as outras pessoas a querer, por exemplo, queimar sua casa, né?
querer atirar na senhora quando a senhora estiver na rua, porque, né, só teria, então, alguma ligação com grupos nazistas. Mas esses não são considerados gabinetes do ódio, doutora. Pois é, pois é. Isso aí acontece mesmo. Existe uma clara desproporção, né? Uma clara desconexão da realidade quando eles tentam fazer meras associações entre as pessoas, associações de, por exemplo, grupos de Zap. É uma tentativa de criminalização do grupo de Zap. Se você conhece fulano, se você é amigo de cicrano, então você conversou com ele em algum momento, né, em algum grupo, então ali ele já vem aquela amizade, né, algo próprio da sociedade, né? A sociedade é formada de grupos mesmo, né? Então está aí havendo uma clara criminalização das relações sociais. Então esses grupos me parecem que não hesitam em tacar uma etiqueta na testa, né, desses considerados os inimigos deles, inimigos ideológicos ou políticos que sejam, e criminalizar essas relações de amizade. Veja o que aconteceu aí, pegaram uma foto minha com ele, Maynard, e já, né, abre aspas, criminalizaram a foto, já tentaram transformar aquilo ali em algo absolutamente ilícito, né? Mas que absurdo, essa magistrada com Enio Maynard, né? Inclusive indo contra a honra do próprio Enio, né? Eles não se importam em queimar reputações se isso for lhes livrar de alguma coisa. Então, de fato, acontece uma clara desproporção aí, né? Essas pessoas podem fazer essas associações e nada acontece, né? Enquanto a gente, qualquer coisinha que fala, né, já é um escândalo, já é crime. Então, realmente acontece isso. Uma coisa até que eu queria pontuar, você falou aí de associações com políticos e tudo mais. Quando eles acham que a gente tem alguma associação com algum político ou com alguma figura pública indesejável, no caso indesejável para eles, como por exemplo o professor Olavo de Carvalho. Eu sempre sou ligada à figura do professor Olavo de Carvalho. E de fato, todo mundo sabe que eu sou aluna do professor Olavo de Carvalho, né? Eu sempre menciono o professor Olavo, eu sempre indico as leituras do professor Olavo. Então, eles pegam esse adjetivo olavista e colocam numa espécie de lista negra. Então, já que você é olavista, então estamos autorizados a falar mal de você, a lhe criticar de forma exacerbada, né? Então, aqui acontece um outro fenômeno, e inclusive aconteceu com o antagonista em relação a mim, a minha pessoa. Eu sou frequentemente, já aconteceu isso em publicações do antagonista, eu sou frequentemente chamada de juíza bolsonarista. E eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, muito embora eu nunca sequer tenha mencionado o nome do presidente da República nas minhas redes sociais. Se vocês procurarem, fizerem um pente fino em todas as minhas publicações, eu não menciono políticos, eu não fico exaltando políticos, eu mexo com ideias, eu não falo dessas pessoas. Até porque eles sabem muito bem que existe uma limitação na lei orgânica da magistratura que impede que o juiz tenha manifestação político-partidária. Então, obviamente, eu não vou ficar exaltando político algum e nem criticando político algum. Assim como vocês nunca me viram exaltando ou criticando o presidente da República, vocês também nunca me viram exaltando ou criticando seus opositores políticos. Vocês nunca me viram falando da Dilma, falando do Lula, falando de nenhuma dessas pessoas. E não vão me ver, pelo menos enquanto eu ocupar este cargo. Não vão me ver. Então, o que eles fazem? Eles pegam, vinculam a sua imagem, sabendo que você não pode ter manifestações políticas, eles vinculam a sua imagem a uma determinada liderança política. Então, essa foi a estratégia que o antagonista, certa vez, adotou, me arvorando, me chamando de juíza bolsonarista para o seu público de mais de 1 milhão de pessoas. Então, dali ele já estava querendo vincular a minha imagem à imagem de uma juíza que viola as regras da magistratura. Então, eu acho que isso aí acontece também, embora não tenha acontecido com o Intercept, isso pode acontecer um fundo psicológico de me ligar em determinadas figuras políticas, embora eu não as cite, e isso aí é típico do analfabetismo funcional, porque pensa bem, o analfabeto funcional ele não trabalha com os fatos, ele não consegue entender o fato que ele está vendo, ele
confunde o sentimento dele, as impressões, as sensações que ele tem com o fato real. Então, o que acontece? Ele pega as minhas ideias, né, eu mexo com ideias na rede social, ele pega essas ideias, ele compara com aquela figura política, né, da qual ele não gosta, ele presume, ele conclui, ele acha que eu tenho, então, alguma ligação psicológica com aquela figura política, e com isso ele chega a um fato, ele confunde a opinião dele com o fato. Eu nunca me vinculei a nenhuma figura política, muito menos a nenhum partido político. Então, eles concluem certas coisas a meu respeito e passam a considerar essa conclusão, esse achismo, esse sentimento com verdade. Então, eles não sabem distinguir o que é sentimento e o que é verdade. E isso aí o professor Olavo, ele fala isso claramente, né? Que não saber distinguir o que é fato do que é opinião, isso aí é sintoma claro de analfabetismo funcional. E acho que isso acontece em todas essas figuras que me criticam e me atacam no Twitter. Doutora, tem um exercício que eu gostaria de fazer aqui agora, que é o seguinte, né? Se eu utilizar o mesmo método do Leandro Demore contra ele mesmo, né, por um mero exercício, a produção está colocando na tela aqui um texto da Prague University, uma inconveniente verdade sobre o Partido Democrata. Então nós sabemos muito bem que o Leandro Demore, ele é um grande defensor do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, né, um grande defensor e inimigo aberto, assim como o próprio The Intercept aqui nos Estados Unidos. E, segundo a pesquisa da Carol Swain aqui, pode-se ler claramente, né? Desde sua fundação em 1829, o Partido Democrata lutou contra os maiores direitos civis, as maiores iniciativas de direitos civis, que a gente poderia traduzir aqui como direitos fundamentais ou direitos constitucionais, ao longo de sua história de discriminação. Né? E aí começa. O Partido Democrata defendeu escravatura, começou a Guerra Civil, ou seja, em oposição à reconstrução, fundou o Ku Klux Klan, impôs a segregação, perpetrou linchamentos e lutou contra direitos civis, os atos dos direitos civis, nas décadas de 50 e 60. Então, se eu utilizar o método do Leandro Demore, ou seja, se a senhora, como magistrada, é aluna do professor Olavo de Carvalho e tirou foto com o Maynard e andou com o Enio. Enio Maynard. O Enio. Vamos corrigir bem aqui, né? Com o Enio, grande Enio Maynard. Então, essas associações, né, se eu usar o mesmo método do Enio, né? Se eu usasse os métodos do Enio, eu seria um excelente jornalista. Mas vamos fazer um exercício aqui usando os métodos do Leandro Demore. Eu então teria que dizer que o Leandro Demore é alguém que é a favor do que aconteceu, né? Ou seja, da Guerra Civil Americana, ele seria a favor da escravatura, ele seria defensor do Ku Klux Klan, né, porque o Partido Democrata fundou o Ku Klux Klan, ele seria alguém que apoia a imposição de segregação, ele seria alguém que ama perpetrar linchamentos e luta contra direitos civis. É esse tipo de associação que esses pseudo-jornalistas fazem com dinheiro internacional. E foi esse o método que ele usou contigo. Foi esse o método que usou. Então, ele perpetrou linchamento, né, ali por meio das redes sociais, vinculando o seu trabalho de magistrada com grupos que você sequer nunca nem viu na vida, né, e ainda mais grupos que eu tenho certeza que nunca passaram pela sua história de defesa, como nazismo ou coisas do tipo. Então, quem é que está praticando isso? Exatamente é quem está colocando essa pecha, esse tipo de adjetivação com o seu trabalho. E aí a pergunta que eu faria para você é a seguinte: é constante nesses jornalistas acusar os adversários daquilo que eles mesmos praticam. Ou seja, eles não veem opositores intelectuais. Ou seja, você tem uma ideia sendo defendida, uma estrutura de poder ou uma ideia sobre
como deve ser a política, ou uma ideia de quais direitos devem ser defendidos, ou como se dá a construção de direitos e deveres dentro da sociedade, o que poderia ser corrigido dentro de uma sociedade para que ela pudesse melhorar. Não existe um debate entre ideias que estão sendo promulgadas ou condenadas. Eles partem para atacar as pessoas e criando toda uma esfera ao redor dessas pessoas, como se aquilo fosse real, como você bem disse, essa questão do analfabetismo funcional, né? Que o analfabetismo funcional não é a incapacidade de ler, mas é a incapacidade de compreender a realidade e transmiti-la por meio da leitura ou da escrita, né? Então, você vê como comum essa prática entre esquerdistas de querer acusar o outro daquilo que eles mesmos fazem? Isso aí é histórico, né? Aquela frase atribuída ao Lenin, né? Como é que é? Acuse-o do que você Acuse-os é, Isso. acuse-o Acuse-os do que você do que faz. você é. Isso. Eu não lembro da frase completa agora, mas é mais ou menos essa a ideia de você acusar o outro justamente daquilo que você faz. E esses métodos são métodos soviéticos, né? Outro dia eu estava estudando aquelas palestras do Yuri Bezmenov e estudando também o livro do Pacheco, a Desinformação, e eu vejo que eles fazem exatamente isso, né? Esses métodos são métodos soviéticos de construção de narrativas, tudo para exaltar aquele regime político e ideológico que eles querem que seja exaltado e acabar com a reputação dos seus opositores, ou políticos, ou ideológicos, o que seja. Então, essas técnicas não são técnicas de agora, não são coisas recentes, são coisas que já vêm acontecendo há muito e muito tempo, e não são técnicas utilizadas só no Brasil, isso aí é importado da antiga União Soviética, isso é coisa antiga. Então, sempre aconteceram esses cancelamentos. Hoje a gente tem esse nome, cancelamento, né? Até um tempo atrás era assassinato de reputação. Antigamente isso não tinha exatamente um nome, era simplesmente sistema de desinformação soviética. E no livro de Desinformação eu lembro até que eles falam a respeito do assassinato de reputação do Papa Pio XII. Eu não sei se você lembra dessa história. Então, assim, esse sistema de assassinato de reputação é muito antigo. As pessoas têm que ter isso em mente. Isso não é uma coisa de agora. Então, todos esses métodos, a gente que estuda já há muito tempo, principalmente quem é aluno do professor Olavo, já está cansado de saber disso. Esses métodos são muito antigos, isso não é uma coisa de agora. Então, hoje em dia, isso é muito mais fácil de fazer, muito mais fácil de acontecer, porque existem as redes sociais. Então, qualquer cancelamento, né? Hoje em dia a gente dá esse nome, qualquer cancelamento, qualquer assassinato de reputação, ele se alastra com muito mais facilidade. Eles se utilizam disso, né? Sempre se utilizaram disso e agora isso está muito mais fácil por conta do poder de fogo das redes sociais. Então, hoje em dia, nós temos um grande incremento desses métodos de desinformação soviética, que é esse procedimento que esse pessoal está utilizando. Foi bem lembrado aí o Yuri Bezmenov, eu comentei sobre o Yuri Bezmenov esses dias, e eu levei um susto quando eu fui na Amazon aqui nos Estados Unidos para procurar o livro do Yuri Bezmenov, ou alguma compilação das suas palestras, e eu fiquei meio assustado com o preço, tá? Em torno de 200, 300 dólares, porque parece estar escasso. E no Brasil, graças a Deus, a gente tem aqui, né, Subversão, Teoria, Aplicação e Confissão de um Método, né, que é uma compilação das palestras do Yuri Bezmenov. O pessoal pode botar na tela aí. Tá lá na nossa livraria. Esse livro aqui é um milagre, né? Porque quando eu conheci o assunto, né, por meio do professor Olavo de Carvalho, nós só tínhamos realmente as palestras. E aí você tinha que ficar ali com papel e caneta na mão, anotando tudo. Então, a teoria, a aplicação e a confissão de um método, né, que é do Deception Was My Job, essa é a frase do Yuri Bezmenov. Esse livro aqui, e como o Desinformação, que você mencionou aí. Fora Meias Verdades, Velhas Mentiras, etc. E tantos outros livros que estão lá na nossa livraria. Agora, o fato de termos esses livros hoje sendo disponibilizados em língua portuguesa tem ajudado as pessoas a não olharem essas informações, pelo menos no seu meio jurídico ali, tem ajudado algumas pessoas a olhar e falar assim, olha, não é
teoria da conspiração ou não é um assunto da Guerra Fria? E esse assunto é mais atual do que se imagina? Ou você percebe que nem isso tem ajudado? Olha, Alan, assim, ajuda um pouco, não tem como dizer que não ajuda nada. Óbvio que ajuda um pouco, né? Esses livros traduzidos, né, para o português, isso vai ajudar um pouco. Agora, você mencionou o meio jurídico. E hoje eu noto, assim, claramente que o pessoal do meio jurídico não está muito informado a respeito dessa questão da guerra cultural, né, que vem acontecendo aí há muitos anos, e provavelmente nem conhecem esses livros e essas figuras que a gente acabou de falar aqui. Talvez muitos nunca tenham ouvido falar em Yuri Bezmenov, nunca tenham ouvido falar no Pachepa, no livro de desinformação, enfim. Tá tudo ali, a informação já está disponível, mas as pessoas simplesmente não conhecem, não conhecem. Eu, inclusive, até fazer um jabazinho aqui rápido, nem lancei, eu estou gravando, inclusive, um curso chamado Direito e Guerra Cultural, que é justamente para entregar a esses profissionais, esses estudantes, aquilo que a Faculdade de Direito não entrega. E essa questão de identificar essas manipulações, identificar onde que a imprensa está forçando a barra para cima de alguém, está querendo destruir alguém, essas manipulações, isso se torna invisível a quem não estuda aquilo que a gente estuda. Então, desde que eu comecei a estudar com o professor Olavo, eu percebi, eu tinha acabado de passar no concurso. Tá? Eu tinha acabado de passar no concurso e eu vi ali que eu passei no concurso sendo uma grandíssima de uma idiota. Então, 2 semanas depois, mais ou menos, 3 semanas depois de eu passar no concurso, eu conheci o curso da magistratura. Eu conheci o professor Olavo de Carvalho. E ali eu falei, pô, peraí, eu não estava sabendo de nada. Vamos resetar aqui, peraí, eu não estava sabendo de nada. E eu comecei a entrar em contato com esses livros. Então, o que eu posso te garantir, assim, o que eu vi, né, e o que eu vejo, essas informações estão aí disponíveis, mas o pessoal do direito não chega, sabe? Não chega. Então, por isso que eu resolvi tomar essa iniciativa de fazer uma compilação, um resumão, montar um curso e entregar de bandeja, porque isso não está chegando nos profissionais do direito. E o que acontece? A gente acaba vendo aí uma total desconexão do Poder Judiciário com a realidade, né? Evidentemente, eu não estou falando de todos os juízes, tem juízes maravilhosos, inclusive muitos que são amigos meus e estão totalmente por dentro do que está acontecendo, mas outros tantos nunca nem ouviram falar nisso que a gente está falando aqui hoje, o que é uma coisa, assim, lamentável. Então, não tem como hoje, já que tudo cai na mão do Poder Judiciário, tudo é judicializável, não tem como a gente ter uma categoria dessa sem ter essas informações extrajurídicas, coisas que estão fora do mundo do direito. Eles não têm como ter uma visão real do que está acontecendo no mundo sem essas informações. Então, isso aí que você falou, assim, ajuda realmente a ver esses livros traduzidos para o português, isso ajuda muito, mas não está resolvendo. A gente precisa intensificar ainda mais que essas informações cheguem principalmente ao público do direito. Doutora, existe alguma aproximação no seu público nas redes sociais de jovens alunos que estão iniciando agora o direito ou já estão ali quase terminando a faculdade e que querem aprender um pouco mais daquilo que eles não estão recebendo nas universidades? Tem tido uma busca maior? Porque às vezes a gente sabe que a correria do dia a dia, o grande volume de trabalho de algum juiz, porque os juízes, né, de primeira instância, que estão ali trabalhando, eles trabalham, eles não ficam comendo lagosta viajando de aviãozinho. Então, eu queria entender assim, eu sei essa barreira, essa dificuldade de muitos juízes de, olha, agora eu vou fazer uma reciclagem aqui agora, vou começar a estudar. Mas os jovens advogados, que estão ali ainda, ou terminaram agora a faculdade, ou estão ali iniciando a faculdade, existe essa procura por querer entender mais essa lacuna, esse vácuo que a universidade deixa, onde ela coloca só material esquerdista? Existe essa procura entre os seus seguidores? Tem demais. Eu diria assim que são milhares de jovens, inclusive muitos de menos de 20 anos, tem até adolescentes que me seguem, pessoal que ainda vai entrar na faculdade e já começa a perceber que existe essa desconexão, começa a perceber que os professores das faculdades, muitas das vezes, são professores que estão ali para militar politicamente e não para dar aulas propriamente. Então, eles acabam vendo, até no meu perfil
do Instagram que tem gente do direito que está dando atenção a isso. Não são muitos, mas o meu perfil tem digamos assim, essa linha editorial. Então, ali eu entrego para os alunos, para os seguidores, essa questão da guerra cultural que é totalmente sonegada nas faculdades e muitos acabam se formando e nem sabem disso. Então, assim, está tendo um despertar gigantesco desses alunos, muitas mães, inclusive, mães, pais de pessoas jovens que estão prestes a entrar na faculdade, até me mandaram mensagem dizendo, olha, eu já dei o seu perfil aqui para o meu filho seguir, para minha filha seguir, porque eles vão entrar na faculdade agora e eu estou com medo dela se tornar uma feminista, deles se tornarem, né, aqueles, né, progressistas, né, insanos, e eu já dei aqui o seu perfil para eles seguirem, porque o meu perfil é claramente voltado para essa questão da guerra cultural no direito. Então, ali eu falo do direito, às vezes surge uma lei nova, tal, comento e tudo mais, mas eu sempre dou aquele enfoque que o pessoal do direito não costuma dar, que é como que aquilo ali se encaixa dentro da guerra cultural. O que tem por trás dessa lei? Quais os termos dessa lei que nos indica que aquela lei é uma lei ideológica, ou que aquele trecho ali daquela lei não vai vir para somar, vai vir para criar cisânia social. É mais uma função política, né? Isso. É mais uma função política Isso. do que uma função legislativa, né? Porque a lei, ela tem Exatamente. A lei, ela tem essas duas funções, né? De evitar o que é mal e promover o que é bom. E nesses casos, essas leis, elas acabam buscando, não é para evitar o que é mal e promover o que é bom, mas é para construir uma nova sociedade que eles acreditam que será mais justa, mais amorosa, e eles começam prendendo, invadindo casas e depois matando. Existe também, eu falo porque eu conheço pessoas do Ministério Público que, após ter um contato mais próximo com as suas publicações, abriram os olhos, né? Compreenderam melhor. Qual é o desafio de comunicação? Porque às vezes, talvez, para a senhora falar aqui para o nosso público de algumas ciladas que a esquerda fica fazendo no legislativo, no judiciário, talvez para o nosso público fique até mais fácil porque ele está mais apto e desejoso de querer ter esse tipo de informação. Mas qual é o desafio que você encontra hoje de chegar para alguém, por exemplo, do Ministério Público e falar assim, olha, estão fazendo você de um mero gado, estão colocando um ring, né? Esqueci o nome, que nem bota no boi, né? E estão te usando como força animal para poder arar um terreno que não é deles. Ou seja, você está sendo utilizado, né? Você está sendo usado e você não está fazendo o seu trabalho de Ministério Público. Eu sei de pessoas que, após terem mais contato com as suas publicações, despertaram. Mas qual é o maior desafio de falar com aquele que ainda está reticente e vê o seu mundo meio que desmoronando, né? O chão da pessoa começa a desabar, fala assim, meu Deus do céu, eu achei que eu estava fazendo um excelente trabalho, mas não estava. Qual é o maior desafio? Então, o maior desafio, eu acho assim, pensando rapidamente aqui, seria uma coisa chamada a espiral do silêncio. Porque o que ocorre? Essas pessoas, toda essa categoria tem sérias limitações em matéria de liberdade de expressão. Então, vocês não me vêm aqui falando sobre, como eu falei, lideranças políticas, partidos políticos. Vocês muitas vezes até me pedem entrevista sobre alguns assuntos e vocês sabem, várias vezes vocês tomaram um não meu. Vocês já devem ter tomado vários nãos meus, né? Então, vocês sabem muito bem que existe esse tipo de limitação. A gente não pode falar sobre tudo. Então, o que ocorre? Além de não poder falar sobre tudo, né, a própria estrutura desse tipo de cargo impede que se fale sobre tudo, inclusive sobre decisões judiciais, né? A gente não pode comentar sobre decisões judiciais, nem as nossas próprias que a gente profere, nem a dos colegas, né? O juiz não, a não ser que já tenha transitado em julgado, o processo já tenha acabado. Mas fora isso, a gente não pode comentar. Então, muitas vezes até sai uma decisão super polêmica, uma decisão super séria, e o pessoal me liga, Luz, dá uma entrevista sobre essa decisão, qual que é a minha resposta sempre? Vocês já até sabem,
Não posso falar sobre essa decisão, a não ser depois que transite em julgado, aí eu estou autorizada a falar. Então, a primeira coisa é essa, limitação séria da liberdade de expressão. A segunda coisa é, existe um mecanismo de controle que, a meu ver, está sendo absurdamente mal utilizado, mais do que mal utilizado, utilizado abusivamente dentro dessas instituições, que se chama corregedoria, tá? Corregedoria é aquele órgão, para quem não sabe, é aquele órgão dentro dos tribunais, dentro das polícias, dentro desses órgãos públicos que se prestam a fazer um monitoramento disciplinar dos seus membros. E o que ocorre? Está havendo, a meu ver, um claro abuso da parte das corregedorias, e não só da parte das corregedorias, da parte do CNJ também, que seria uma espécie de super corregedoria, aquela que está acima de todas as outras, né? Atua em âmbito nacional. E o que ocorre? Esses agentes públicos, né? O pessoal passa concurso, né? Dá vida ali para passar num concurso desses. Na hora que passa, ele entra numa espiral do silêncio infinita. Por quê? Ele deu a vida para passar ali naquele concurso, ele perdeu anos da sua vida estudando, concentrado ali para passar naquele concurso, passou, e ele sequer cogita a possibilidade de um dia perder este cargo. Então, o que acontece? A primeira ameaça de processo administrativo disciplinar, o que o sujeito faz? Ele se encolhe. Ele sabe que ele está certo, ele sabe que ele pode fazer aquilo, mas a mera ameaça já faz o sujeito se encolher numa concha e ele fica quieto e não abre a boca e não fala nunca mais. Então, isso que eu faço aqui, isso que eu falo aqui de público, rede social, palestra, eu estou dentro das 4 linhas, eu estou jogando dentro das 4 linhas. Quantas vezes vocês do Terça Livre já não me ligaram pedindo para dar entrevista? Eu falei, pô, Alan, não vai dar não. Pô, Anderson, não vai dar não, essa aí não dá. Não dá para fazer, não dá para falar sobre isso, porque eu vou estar violando a Loman. Quantas e quantas vezes eu já não fiz isso? Eles sabem muito bem que eu jogo dentro das 4 linhas. Só que a diferença é, eu não tenho medo que eles têm. É a coisa mais terrível que esse pessoal pode pensar em um dia em perder o seu cargo. Enquanto a minha percepção é totalmente diferente. Eu penso sobre a ótica do transcendente. Eu jamais poderia chegar no meu leito de morte e pensar, poxa, eu não fiz o que eu tinha que ter feito porque eu fiquei com medo de perder um carguinho. Eu posso até ganhar, você ganha em vida, mas você vai ter sérias contas a prestar lá no dia do juízo final. E isso aí eu não quero pecar por essa omissão. Eu não vou pecar por essa omissão, eu posso chegar agora, estar hoje deitada no meu leito de morte, que eu vou pensar, eu fiz tudo o que eu tinha, o que eu podia fazer. E dentro das 4 linhas, sem violar nenhuma regra. Então, eles fazem de tudo para tentar me pintar como criminosa, como rebelde, né? Até a abertura de autorização de investigação criminal por tomar sorvete no shopping. Olha o aviltamento da justiça. Isso é se aviltar, né? Chegar a esse ponto, você não encontra nada contra a pessoa. Aí você é obrigado ali, você é pressionado a encontrar qualquer coisa. Ah, tá, ela tomou sorvete no shopping. Não, a sorveteria estava aberta, tá, todo mundo tomando, eu tomei também. Simples assim. E você chegar a criminalizar essa conduta, isso é o completo aviltamento da justiça. Isso é a justiça morta, putrefata, exposta o cadáver em praça pública. Exposto o cadáver em praça pública. A justiça acabou, meu amigo. Então, a gente aqui está tentando salvar o que restou. É o resgate do direito. Só que isso não tem como ser feito com essas atuações abusivas de CNJ e corregedoria. Não tem como ser feito. Então, enquanto você ficar absolutamente apegado ao teu cargo, não posso perder esse cargo de jeito nenhum, lamento, você vai ser um juiz de bosta, porque você não vai fazer o que você tem que fazer. Você não vai cumprir com a tua função. Você vai ficar eternamente, eu sei, eu até compreendo. Você está ali dependente do Estado para receber um salário e alimentar a tua mulher e a tua família. Então, se você tem isso em risco, se colocam isso em risco, você acaba se encolhendo. Agora, perceba, você se encolhe, mas você vai ter sérias contas a prestar no dia do juízo final. Sensacional. É até emocionante, né?
Que Deus abençoe cada vez mais e parabéns por mais uma vitória, doutora. Eu tenho certeza que o Brasil precisa de mais juízes, advogados, que tenham essa visão sobrenatural, né? De não ficar preocupado com o tribunal dos homens, mas sobretudo com o tribunal divino, né? No último dia, quando nós reclinarmos o nosso corpo pela última vez, né? Ali nós iremos prestar conta. E ali não tem, nesse julgamento, não existe artifícios, né? Ali a lei é clara e o juiz é justo. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Eu que agradeço aí e estamos juntos. Parabenizo aí o Terça Livre por ser esse poço de independência e por dar voz também às figuras independentes e por estar sendo realmente um agente aí nessa guerra cultural, um agente do nosso lado, né, defendendo o que é o bom, o que é o correto e o que é o justo. Então, parabenizo o canal de vocês. Eu sempre indico para os meus alunos, meus seguidores, como um exemplo de canal que não se rende ao politicamente correto e que fala a verdade, ainda que isso custe a nossa tranquilidade, né? A gente tem a eternidade para descansar. Muito bem. Quem quiser encontrar a doutora Ludmila, ela está no Instagram e no Twitter. Qual que é, doutora? @Ludmila com demudo e um L só. @Ludmila Lins G. É só digitar Ludmila Lins Grilo no Instagram que você me acha lá se eu não tiver em Shadowban. Às vezes eu tô. Acontece comigo também. No Twitter é a mesma arroba? Não, no Twitter é @Ludmila Grilo. Muito bem. Então quem quiser encontrar a doutora tanto no Twitter quanto no Instagram, então Ludmila, só colocar no nome Ludmila Lins Grilo. Obrigado, doutora, mais uma vez. Deus abençoe muito. Tchau, tchau. Deus Até abençoe mais. também. Tchau, tchau. Boa noite, doutora. Muito obrigado. Cássio, chega a ser emocionante, né? Ouvir um juiz que sabe quem é o justo juiz, né? Exatamente, Alan, né? É algo que é tão raro, né? Ultimamente, a gente vê magistrados, vou usar a expressão que a doutora usou, jogando fora das quatro linhas, né? Passando em cima das regras, né? Da lei de fato, da Constituição. E a gente ainda resta uma esperança, né? Quando a gente vê uma juíza com a Sim. postura da doutora Ludmila, com a seriedade dela, de fato, tudo isso que ela falou, né? Até o que ela citou, às vezes, de não poder falar sobre alguns assuntos, sobre algumas situações. Por exemplo, nós temos pautas aqui, eu poderia fazer alguma pergunta para a doutora Ludmila, né? Mas a gente sabe, né, que muitos assuntos aqui ela prefere não entrar, prefere, né? Por respeitar as regras, né? Exato. Muito bem. Alan, vou chamar um rápido intervalo aqui, a gente volta já então comentando os outros assuntos aqui do momento, da política. Daqui a pouco nós vamos ter dois convidados aqui também na bancada do Boletim da Noite. Vamos ter o deputado André Fernandes e também o deputado o vereador Nicolas Ferreira, né? O deputado André Fernandes e o vereador Nicolas Ferreira aqui na bancada do Boletim da Noite. Então não saia daí, daqui a pouco nós vamos comentar outros assuntos também aqui do Senado Nacional. Tem o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, ex-presidiário, falando, né, que não seria eleito, talvez não seria eleito sem o voto eletrônico.